imprensa, na data de hoje, também gostaria de fazer um registro em homenagem aos 5 anos de Supremo Tribunal Federal, completados na data de ontem pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin. Ontem, dia 16, o excelentíssimo ministro Edson Fachin completou 5 anos como integrante do Supremo Tribunal Federal. Sua Excelência tomou posse nesta casa no dia 16 de junho de 2015, sucedendo o ministro Joaquim Barbosa. Nascido rio-grandense e feito paranaense, como ele mesmo se define, o ministro Edson Fachin vem de berço humilde, filho de agricultores e pecuaristas. Viveu a infância em ambiente rural. Sabe bem o que é tirar o próprio sustento da terra. Conhece as belezas e as provações desse modo de vida. Sua história fez dele um humanista. Luiz Edson Fachin é também esposo apaixonado, pai e avô devotado. De sua sensibilidade, veio o chamado para o direito. Graduou-se pela Universidade Federal do Paraná. Foi procurador do Estado do Paraná de 1990 a 2006. Construiu uma sólida carreira como acadêmico e advogado. Tornou-se mestre e doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo. Acumulou experiências acadêmicas mundo afora, com passagens por universidades do Canadá, Espanha, Alemanha e Inglaterra. Sua Excelência é uma das grandes mentes do direito civil brasileiro, tendo participado da elaboração do novo Código Civil. Também compôs a comissão do Ministério da Justiça sobre a reforma do Poder Judiciário. Antes de ingressar no Supremo Tribunal Federal, enfrentou a mais longa sabatina de indicados para o tribunal. Foram 11 horas de arguição. O notável jurista logo surpreendeu a todos aqueles que ainda não o conheciam. Com a sua segurança, serenidade, erudição, elevado conhecimento técnico-jurídico, lucidez, ponderação e afabilidade, virtudes preciosas reunidas em um único homem. Evidenciava-se ali alguém talhado para a jurisdição constitucional. Após a repentina e desoladora morte do ministro Teori Zavascki, o ministro Edson Fachin foi sorteado relator da Operação Lava Jato. Quis o destino que essa importante e histórica operação caísse nas mãos de um ministro ponderado e arguto, cujas palavras e gestos espelham a tranquilidade própria das inteligências mais elevadas. O ministro Edson Fachin tem conduzido a operação com a firmeza, a independência, a imparcialidade, a seriedade e a vigilância necessárias ao regular avanço das investigações. Sua Excelência também tem mantido a discrição que lhe é própria, pronunciando-se tão somente nos autos do processo. Edson Fachin é fiel seguidor e defensor do Estado Democrático de Direito, da igualdade, das liberdades, dos direitos fundamentais e da segurança jurídica. É também um magistrado rigoroso em suas análises e votos, atento aos entendimentos dos pares e sempre aberto ao diálogo, tão essencial à função judicante e essência da própria democracia e razão de ser dos colegiados. Por meio de votos emblemáticos, o ministro Edson Fachin tem ajudado a formar a sólida jurisprudência deste tribunal na defesa da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais. O homenageado foi o relator do mandado de injunção 4.733, na qual o tribunal declarou a omissão do Congresso Nacional em tornar crimes as práticas de homofobia e também transfobia. Julgamento esse também que contou com o julgamento de uma ação declaratória de omissão que foi da relatoria do ministro Celso de Mello, julgamento em conjunto. No substancioso voto do ministro Luiz Edson Fachin, asseverou ele que toda pessoa deve ser protegida contra qualquer ato que atinja sua dignidade e que é preciso dar sentido e concretude a esse princípio inerente aos sujeitos e fundante de nosso Estado.
Sua Excelência também foi o relator da ação direta 5.543, na qual o plenário declarou a inconstitucionalidade da proibição de doação de sangue por homens homossexuais, bem como da ação direta 6.327, na qual a Corte afirmou ser a data da alta da mãe ou do recém-nascido o marco inicial da licença maternidade. Ressalto ainda a histórica ação direta 4.275, da qual o ministro Edson Fachin foi o redator para o acórdão, em que, reconhecido o direito da pessoa transgênero a alterar o nome e o gênero no registro civil, independentemente de cirurgia de transgenitalização. Como destaquei na última sessão plenária, realizada em 10 de junho, o ministro Edson Fachin pronunciou um dos mais belos e históricos votos desta Corte, exatamente ao julgar o feito que iremos dar continuidade hoje, a DPF 572, acerca do inquérito que investiga ameaças contra o Supremo Tribunal Federal. Lançou-se ali como uma voz potente na defesa das instituições democráticas, do Estado Democrático do Direito e do Supremo Tribunal Federal. Com a firmeza e a precisão técnico-jurídico costumeiras, reiterou o caráter fundamental das liberdades de expressão e da imprensa, pressupostos da vivência democrática. Ressaltou, no entanto, que essas liberdades não podem ser utilizadas como instrumentos de ataque às instituições democráticas. Em sua precisa síntese, fulminou, abro aspas, não há direito no abuso de direito. E também, antídoto à intolerância é a legalidade democrática. Fecho aspas. Já em sua sabatina, sua longa sabatina no Senado Federal, Edson Fachin vaticinou como seria sua atuação nesta alta corte. Abro aspas. Fiz minha travessia até aqui, olhando para a sociedade, para os fatos e para o direito. Não me calei diante da vida, da violência, do desabrigo, do desafeto, mas bem compreendo a diferença entre o debate acadêmico e o exercício da judicatura. O acadêmico é plural no debate. O advogado é parcial por definição. Nada obstante, o julgador é por imperativo legal e ético o ser imparcial, no qual repousam as garantias da segurança e da juridicidade, guiado pela Constituição. Fecho aspas. Os 5 anos de Supremo Tribunal Federal do ministro Edson Fachin confirmam essas palavras. Costumo afirmar, e aí a parte inicial aprendida com o ministro Marco Aurélio, que semana passada completou seus 30 anos, costumo afirmar e repetir que o processo realmente não tem capa, mas também que o juiz não tem vontade, o juiz não pode ter desejo. O ministro Edson Fachin é um magistrado que sintetiza essas máximas. Ao vestir a toga de juiz do Supremo Tribunal Federal, despe-se das próprias convicções e ideologias e segue à risca a lição de Norberto Bobbio, de que a democracia se faz com a observância das regras do jogo democrático. Parabéns, ministro Luiz Edson Fachin, por esses 5 anos de magistratura constitucional. Vossa Excelência é fonte de grande admiração